Bem, meus queridos irmãos, nós estamos aqui dessa vez para estudar o livro do Apocalipse e estamos começando hoje, agora, nesse exato momento, nesta aula, a matéria de escatologia bíblica. E nessa matéria de escatologia eu vou ministrar para vocês aqui o livro do Apocalipse explicado de forma minuciosa, de acordo com aquilo que eu tenho estudado, que o Espírito Santo tem me iluminado. Então, desde já agradeço a Deus por esta oportunidade e a vocês que estão aí do outro lado, aprendendo junto comigo, com aquele que é manso e humilde de coração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da nossa vida, o Todo-Poderoso, tá? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Eu estou usando a versão que eu sempre uso aqui, que é João Ferreira de Almeida, corrigida, de 1948. É a mesma versão que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal. Lembrando que eu não uso Bíblia de Estudo aqui, eu uso sempre a Bíblia mais simples, para que todos possam ter a melhor compreensão daquilo que o Espírito Santo tem nos iluminado e não fiquemos apegados ao conhecimento humano, mas que nós possamos aprender com Cristo, né? Principalmente com a iluminação que o Espírito Santo tem trazido para nós dia após dia. Então, dito isso, nós vamos para o capítulo 1, lembrando que a Bíblia não disponibiliza o versículo 1. A Bíblia tem sempre o capítulo e a seguir, né? O versículo 1 é colocado aqui sempre nas versões digitais, tá? Porque normalmente não tem epígrafe, não tem a parte superior do texto, não tem o capítulo, então eles colocam só o título do texto, a palavra é em cima, o nome do livro, e eles vão discernindo ponto por ponto. Então, para que seja digital, então eles colocam assim. Mas a Bíblia que você tem em casa, na sua mão, a não ser que seja traduzida da versão digital, não existe versículo 1. Então, é sempre a seguir. O primeiro versículo se diz a seguir. No índice da sua Bíblia, lá, quando você abre a Bíblia, você encontra a capa da Bíblia e ali você encontra o índice das coisas que você vai ver pela frente abreviada. E você vai ver lá a letra SS. As duas letras SS significa a seguir. Então, quando você lê um texto, você começa pelo primeiro, pelo capítulo, e no versículo 1, que seria que você falaria versículo 1, você não diz versículo 1, você diz a seguir. Por exemplo, Salmo de número 1, a seguir. Se você estiver começando do 2, do 3 a seguir, por diante, então você pode dizer o número. Mas, observe que na Bíblia que você está na sua mão agora, não existe versículo 1. Eu sempre falo isso nas aulas para que as pessoas possam ir passando à frente esse conteúdo aí, tá certo? Então, a seguir, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual, João, testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era,
e que há de vir, e é dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Olha só. E seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Primeiro, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira. Não é Tiátira, viu? É Tiatira. E a Sardes, e a Laodiceia. Não, primeiro Filadélfia, e depois a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho de Deus, ou ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ponto. Terminamos então o capítulo 1 de Apocalipse. Uma leitura simples. Uma leitura simples. Você não consegue detectar muita coisa. Mas à medida que você vai descortinando, você vai percebendo a força da mensagem, o teor, o poder da mensagem. E começa pelo seguinte: a palavra Apocalipse, que muitas pessoas têm apenas como nome revelação,
E a palavra Apocalipse não é só revelação. Revelação de quê? Revelar o quê? Então a palavra Apocalipse vem de uma tradução grega, Apocalupsis. Veja, Apocalipse, Apocalupsis, que dá a ideia de tornar descoberto, vir à tona, descortinar. Por isso a palavra revelação, porque é traduzido como revelação. Por que revelação? Você pega a palavra em latim, com o nosso português, é derivado do latim, tanto quanto outras línguas. Então você pega a palavra revelar, e você tem 3 palavras em uma só. Para juntar uma palavra com conexão, você precisa de 3. Ré, véu e lar. Veja, são 3 coisas. Ré dá a ideia de retorno, de puxar para si, puxar para trás, trazer para. Então isso é ré, tá certo? Quando você vê o carro, a marcha ré é trazer para trás, é retornar, é puxar. E aparece então ré, depois de ré aparece véu. A palavra véu, todo mundo deve saber o que é um véu. Aquilo que cobre a nudez, aquilo que cobre a santidade, aquilo que cobre o olhar, aquilo que esconde o que está por trás de alguém ou por trás daquela cortina. Então, a palavra ré mais a palavra véu dá a ideia de puxar para trás, puxar para mim. Ré, véu, puxar o véu, tirar o véu. Opa! Então tem alguma coisa escondida atrás do véu. Mas este véu é escondido porque quer, ou alguém escondeu alguma coisa atrás dele, ou ocultou. Veja, está ali, mas ainda não tiraram o véu. E ré, véu, lar, este lar dá a ideia de trazer para dentro, de puxar para dentro. Então, quando aparece a palavra revelação, quer dizer que é a ação de tirar o véu. Ré, puxar para trás. Véu é o que cobre. Lá, mais ação. Então, dá a ideia de alguém que está puxando o véu, revelando, tendo a ação no momento de puxar o véu. Então, a palavra Apocalipse, que vem de Apocalupsis, que dá a ideia de puxar o véu, descortinar, descobrir, então é a revelação de Jesus Cristo. Quando aparece a palavra revelação de Jesus Cristo, tem um sentido duplo aqui, uma ambiguidade. O primeiro sentido é que Jesus Cristo está se revelando, descobrindo para o homem, descortinando a sua face para o homem, se revelando como ele realmente é. Então, essa é a primeira ambiguidade, que é revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo está se auto-revelando para o homem. Agora, na forma real dele, na forma de Deus, na pessoa de Deus, na pessoa da Trindade de Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus está se revelando. Essa é a primeira ambiguidade da palavra revelação de Jesus Cristo, que é a primeira frase do livro do Apocalipse. Glória a Deus por isso. Espero que até aqui esteja pronto para você, esteja fácil de você entender. A segunda coisa a segunda parte da ambiguidade é que o próprio Jesus vai revelar coisas futuras.
Então, é revelação de Jesus Cristo porque Jesus está se revelando. E é revelação de Jesus Cristo porque só Ele pode revelar aquilo que está por trás do véu. Olha que coisa maravilhosa. Só Ele pode descobrir o que está por trás. Se Ele não quiser mostrar, ninguém vai conseguir ver. Então, parte de Cristo a intenção de mostrar aos seus servos o que está por trás do véu. O que está por trás do véu? E que véu é esse? Lógico que nós estamos falando da salvação plena. O livro do Apocalipse não é um livro de terror, de temor. Pelo menos para a igreja, não. Para a igreja é o livro da consolação. Para a igreja é o livro da coroação. Para a igreja é o livro da glória. É o livro que tem contido todas as promessas cumpridas de Jesus. Todas as promessas que Jesus cumpre, de Gênesis até Judas, é cumprido em Apocalipse. Ele promete de Gênesis até Judas, a última carta, e em Apocalipse é mostrado os benefícios e os malefícios de quem aceitou aquela palavra e de quem negligenciou. Então, o Apocalipse ele tem o poder de revelar o que aconteceu no passado, de revelar o que está acontecendo agora, hoje, atualíssimo, tá? Atualizadíssimo, e ele tem o poder de mostrar o que vem pela frente ou o que não vem pela frente. Ele tem o poder de mostrar os planos de Deus que vem por aí e tem o poder de mostrar também quais são as consequências do ser humano por fugir do plano da salvação. Então, esta palavra revelar aqui não tem só a ver com as coisas que aconteceram no passado. Não tem só a ver com as coisas que estão acontecendo agora. E não tem só a ver com as coisas futuras. A palavra Apocalipse, que vem de Apocalipsis, e eu vou repetir para vocês baterem bem nessa tecla, quer dizer que é a revelação de Jesus Cristo, para ele se mostrar para o homem, e mostrar para o homem o benefício de ter aceitado a Jesus como Salvador, e o malefício daqueles que não quiseram aceitar Jesus como Salvador, e negligenciaram a sua palavra. Tá certo? Tudo ok por aqui? Tudo ótimo? Tá dando para compreender? Maravilha! Revelação de Jesus Cristo. Que revelação é essa? E ele diz: a qual Deus lhe deu. Veja, começa com Deus. Deus lhe deu, Deus deu a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. Já são 3 pessoas envolvidas. Deus, Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Veja que essa palavra brevemente aqui não tem a ver com brevidade dos nossos dias, tá? É um estado, tá? É um estado fixo de algo que dá a ideia de tem que acontecer, tá? Veja que aparece a palavra brevemente e a palavra devem acontecer. A palavra devem, que vem de dei, que tem a ver com a própria pessoa de Deus, essa palavra breve e devem juntas, quer dizer que isso que está sendo mostrado a João vai acontecer no plano de Deus, no tempo de Deus, e não tem para onde fugir. Essa palavra devem aqui, ainda não encontraram a palavra para traduzir, mas aqui é obrigatório acontecer. Tá certo? A tradução oficial seria as coisas que brevemente, ou seja, no tempo determinado por Deus, vão acontecer, queiram ou não queiram. Essas coisas devem, essas coisas vão acontecer, ou é necessário. Essa palavra dei vem de necessidade divina, uma coisa que é necessário, que convém, que é correto, que é próprio, que é da natureza,
que é provocado por circunstância, que é referido. Ou seja, vai acontecer gostando o homem ou não, querendo ou não, acreditando ou não, isso já está planejado por Deus e brevemente devem acontecer. Mas não é esse brevemente. Aqui surge a teologia puritana, surge com a ideia de que tudo já passou. É o povo que vive do pretérito, ou preterismo. É o povo que lê o Apocalipse como se tudo já tivesse passado. Eles interpretam tudo como história. É o Apocalipse historiográfico, histórico. Então, esse pessoal aí já ficou para trás, porque eles acreditam que tudo isso já passou. A teologia puritana está por aí ainda. Muita gente ainda crê nisso. Não, isso aí tudo já aconteceu. Isso aí interpretando todos os fatos e tal. Pronto, então o Apocalipse está pronto, está cumprido. E nada mais que isso. Então, eles entendem o seguinte, que tudo já aconteceu. Por quê? Porque essa palavra brevemente. Só que brevemente do homem não é brevemente de Deus. O Salmo de número 90 explica que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então, esse brevemente devem acontecer, não está falando brevemente da idade de João, ou para a vida de João. Por quê? Porque se os irmãos observarem, no Antigo Testamento, que nós vamos ver depois, nós vamos descortinar esse livro também, temos o livro de Daniel. E a Daniel, Deus disse, essas coisas são para o fim dos dias, para o fim dos tempos. E fechou o livro. Agora, abre-se outro livro, que é o Apocalipse. Isso milhares de anos depois. Milhares de anos depois, Deus abre outro livro, mostra a João e diz, escreva tudo, porque isto é para o tempo do fim, que o fim está próximo. E ainda não acabou. Nem começou direito ainda as coisas que iam de acontecer. Então veja que para Daniel era logo ali. E aconteceu o Império da Babilônia, aconteceu o Império Medo-Persa, aconteceu o Império Romano, aconteceu o Império aí da Rússia, da China, hoje com o Império dos Estados Unidos e tal. E até agora, as visões que Daniel teve, boa parte não aconteceu. Por quê? Porque não tem a ver com o homem, não tem a ver com Daniel, não tem a ver com Noel, não tem a ver com João, não tem a ver com a minha geração, com a sua, com o tempo. O compromisso de Deus é com o plano da salvação. E isso vai se desenrolando de acordo com o plano que ele tem. Então não tem nada pronto, não tem nada fechado, não tem nada assim, não. Muita coisa vai acontecer fora do nosso controle, que somente Deus terá controle. Então isso pode demorar 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos. Isso para Deus ainda será breve, porque o tempo de Deus não é o meu tempo e nem o seu tempo. Aprendeu? Então não se apegue ao texto. Você tem que se apegar ao contexto. Tá certo? Então, voltemos aqui a brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, veja, Deus deu a Jesus para mostrar os servos, 3 pessoas envolvidas. Agora aparece o anjo. Pelo seu anjo, 4 pessoas envolvidas. Notificou a João, 5 pessoas envolvidas. Que era para levar até ao anjo da igreja, 6 pessoas envolvidas. Até chegar à igreja. 7. Passaram por 7 tempos, ou 7 estados, ou 7 pessoas, ou 7 figuras, 7 personagens, para depois esta palavra, esta revelação chegar até a igreja. Imagine hoje para chegar até nós então. Isso foi traduzido para o hebraico, né? O hebraico traduzido para o grego, do grego traduzido para o latim, do latim caiu para o inglês, com a Bíblia do Rei James, e a Vulgata Latina, a prensa de Gutenberg e aquela coisa toda, né? Até chegar a nós aqui, portugueses,
e chegar ao nosso idioma, que é o português brasileiro, não é? Então nós passamos por 6 etapas para este livro chegar até nós. Então imagine como saiu essa palavra, brevemente deve acontecer, e como chegou até nós aqui a tradução. Nem com toda a tecnologia hoje, não dá para você traduzir uma palavra como essa aqui, para poder ter o sentido original do que Deus queria dizer. Então, vai ficar muitas lacunas, muitas coisas você vai ter que passar, pular para adiante. Porque o tema principal aqui não é a palavra em si, o texto que está escrito aí na sua tela. Aqui o sentido é o plano da salvação. E isso eu vou dizer até o último dia da minha vida. A Bíblia não é feita para a gente fazer envelope, fazer campanha, tá? Convencer ninguém de nada, ou mudar a vida financeira de A, de B ou de C. A Bíblia foi trazida para nós através de todos esses personagens espirituais, para que nós possamos tomar posse do que Cristo fez na cruz do Calvário, podermos nos libertar do mundo, nascer de novo e esperar a bem-aventurada vinda de Cristo em glória. Amém, meus irmãos? Então é isso que deve se colocar na nossa mente, na nossa cabeça. É isso que deve estar pronto no nosso coração. A palavra de Deus é feita para a salvação de todo aquele que nele crê. Positivo? Amém? Podemos ir para o versículo número 2? Glória a Deus. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Opa, peraí. O que é que isso quer dizer? Já parou para pensar? Não, né? Tinha pulado. Pois você vai pensar agora. A palavra vem para João. Ponto. Seu servo. Deus deu a Jesus, que Jesus deu ao anjo, que o anjo deu a João. E João vai pontuar. Peraí. Será que isso aqui está certo? Será que é assim mesmo? Será? E vou ver se isso tem coerência com o acontecido. E João testifica da palavra de Deus por quê? Porque João viveu com Jesus desde o batismo de Jesus. Lembra-se? João, os discípulos de João Batista, esse João aqui, que é o mais novo, tá? Seus irmãos acompanharam Jesus desde o batismo lá no Jordão até debaixo da cruz. Os outros discípulos se espalharam. João, porém, ficou com Maria embaixo da cruz. E Jesus disse: mulher, não chore, aí está teu filho. Filho, aí está tua mãe. Jesus morre. Jesus se batiza. Jesus é escarnecido. Jesus é crucificado. Jesus é morto. E Jesus ressuscita. E quem está lá no dia do batismo? Quem estava lá vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João. No dia que Jesus é preso no jardim do Getsemane, quem está lá junto com Jesus? João. Dormiu, mas estava lá. Quando Jesus ele está na casa, glória a Deus, de Anás, o sumo sacerdote, e de Caifás, ali quando ele está sendo julgado, quem é o discípulo que coloca Pedro para dentro do sinédrio para acompanhar o julgamento de Jesus? João. João é o discípulo amado. João é o discípulo que reclinou-se uma vez, não é que reclinava. Reclinava-se, não. Ele reclinou-se uma vez sobre o peito de Jesus para perguntar sobre quem seria o traidor, a pedido de Pedro, por João estar mais próximo ali na mesa. Se havia critério de julgamento do que mais perto ou longe, não sei. Não conheço isso aí. Não vou aqui inventar nada.
Mas João é aquele que escreve o evangelho baseado na sua visão espiritual de Jesus ser o Filho de Deus. O evangelho de Jesus, segundo escreveu João, é baseado na ideia espiritual de que Jesus, Deus e o Espírito Santo são uma pessoa só. Então, João vê tudo isso. João vê do dia que ele se batiza até o dia em que ele ressuscita. Ressurreto, no domingo pela manhã, Maria vê Jesus ressurreto. E Maria Madalena, Maria de Magdala, vai lá e conta aos discípulos. E Pedro e João vêm correndo para ver o túmulo. São os primeiros a chegar. Então ele vê, ele percebe, ele olha, ele vê e observa. Jesus, então, quando por 40 dias ele aparece aos discípulos, lá no capítulo de número 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, vale a pena você ler, tem que ler, o crente tem que ler a Bíblia. No último capítulo do livro de João, glória a Jesus, quem me ouve diz amém. Jesus, que percebe que João acompanhou tudo isso, vai se revelar para João e para Pedro. E ele chama Pedro e ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele: amo, Senhor. Então apacente as minhas ovelhas. E por 3 vezes acontece isso, não é a questão aqui agora. E Pedro, caminhando com Jesus na beira da praia, olha para trás e vê João acompanhando os dois. O mais novo, o mais moço, acompanhando. E Pedro diz assim: Senhor, o Senhor disse aí que eu vou morrer assim, assim, assim. Mas e o que será deste? Aí Jesus vai e diz: olha, se eu quero que este fique até que eu venha e lhe esclareça, que tens tu com isso? Porque eu voltarei para ele e vou esclarecer algumas coisas a ele. E aí, depois disso, há um corte na história, não se sabe como, por quê, nem para quê. Os discípulos vão morrendo aos poucos e João é preso. Preso numa ilha, preso como um malfeitor, preso como um criminoso. Que essa ilha de Patmos é uma ilha em que iria para lá apenas as pessoas que eram, infelizmente, como é que se diz? Pessoas que tinham uma índole ruim mesmo. Ele estava ali naquela ilha porque ele era considerado uma pessoa má, que tinha cometido um crime hediondo. Então aquela ilha era um beco sem saída, não tinha como sair. Realmente João vai morrer ali, ele está condenado. Jesus não vai tirar João da cadeia, assim como não livrou Pedro da fogueira de cabeça para baixo e enforcamento, assim como não tirou Tiago de perder a cabeça, tirou Paulo de perder a cabeça, não tirou Bartolomeu de ser esfolado vivo. Não haverá livramento físico para os discípulos. Você quer ser discípulo de Jesus e quer ser bajulado. Não haverá livramento físico. Mas João está debaixo de uma promessa. Qual é a promessa? Eu vou e volto e a gente conversa. Eu vou esclarecer muita coisa para ele. Deixe ele, Pedro. Tome conta da sua vida e deixe ele, que eu volto aqui. Aí os discípulos não entenderam o que Jesus disse. E está escrito lá: e circulou entre os discípulos a história de que João não morreria. Ou ele disse: ele vai ficar aqui até que eu venha. Quantos anos seriam isso? Veja que circulou a ideia de que João não morreria. Mas o próprio João escreveu e disse: ele não disse que não morreria, mas que ele viria,
e esclareceria mais coisas. Veja, João então está agarrado nessa ideia, nessa história, na promessa de Jesus de que em breve ele vai se encontrar com Jesus. E ele não sabe, mas vai ser preso numa ilha e vai ficar lá muitos anos. O livro do Apocalipse é escrito aí, junto com o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, já perto do ano 96. Isso quer dizer que lá se vão 60 anos, irmão. Tá entendendo a história? Já são aproximadamente 60 anos do que aconteceu. E João está velhinho, numa ilha, preso por amor da palavra de Deus. Então, isso quer dizer que testificou da palavra de Deus. João viu tudo isso. Eu dei esse rodeio para explicar o versículo 2, né? O testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ele viu tudo o que aconteceu. O que é que João viu? João viu a queda de Jerusalém. Alguns outros não viram, mas João viu a queda de Jerusalém. No ano 70, quando Jesus disse... quando Jesus estava vivo, disse: não sobrará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70 depois de Cristo, o que é que acontece? Um terremoto em Jerusalém. Naquele mesmo tempo, o irmão de Herodes, aquele Herodes que estava ali, que pegou a esposa do irmão e pegou a enteada e tal, pegou a afilhada, né, no caso a sobrinha dele, a tal da Salomé, que veio ser a mulher que arrancou a cabeça de João Batista. O irmão dele, que foi traído, vem com o exército e faz uma guerra. João vê tudo isso se cumprir. Palavra por palavra, J por J e tio por tio do que Jesus disse. Porque os céus e a terra passariam, mas as minhas palavras não haveriam de passar. Até que tudo bem, né? Então João vê tudo isso. É isso que quer dizer o qual testificou da palavra de Deus. Você sabia disso? Não. Nunca tinha parado para pensar, não tinha se esclarecido. Pronto, mas agora você sabe. Versículo 3 diz: bem-aventurado o que lê. Ó, só em ler já era bem-aventurado. Por quê? Porque nem todo mundo tinha acesso à palavra como você tem hoje. E os que ouvem as palavras desta profecia, veja que o livro inteiro do Apocalipse faz parte de uma profecia. Qual é a profecia? Qual é a profecia? A salvação de todo aquele que nele crê. A profecia é aquilo que foi gerado em Gênesis 3,15, que Paulo fala no primeira carta aos Coríntios: em breve o Deus de paz esmagará debaixo de vossos pés a cabeça da serpente. Então, em Gênesis 3,15 ele diz que da semente da mulher, que mulher não tem semente, né? Mas seria gerado do Espírito Santo alguém que nasceria em carne para poder pisar na cabeça da serpente. Então, essa é a profecia. O Apocalipse inteiro é o cumprimento dessa profecia, que mostra o dia da derrota do diabo. Irmão, os 3 inimigos do homem serão destruídos pelo próprio Jesus: o pecado, a carne e a morte. Por que eu não coloquei aqui o mundo? Porque o mundo, para nós aceitarmos a Cristo como Salvador, nós já vencemos ele. Nós podemos voltar a hora que quiser. É lógico, se você quiser os desviar, o mundo vai estar de braços abertos para você. Mas o fato de você aceitar Jesus como Salvador, você já venceu o mundo. Você já está fora do sistema mundano, sistema satânico, o mundo regido pelo diabo. Então restaram-se aí 2 inimigos ainda, que é o diabo e a morte. A carne você tem que matar todos os dias. É sua. É considerado um inimigo? É, porque é interno. Mas não estou falando do inimigo interno. Não estou falando da carne, o diabo e o mundo. Não. Eu estou falando de os inimigos que podem nos condenar, nos matar, nos destruir com um deslize.
Eu estou lhe falando do adversário da nossa alma, que é o diabo e, consequentemente, a morte, que é passada a todos os homens. Esse inimigo nós não vamos conseguir vencer nunca. Nem a morte, nem o diabo. A morte foi vencida por Jesus, que nos prometeu que quando ele vier em glória, assim como ele ressuscitou, nos ressuscitará também. Então, mas foi ele que venceu, nós não. E o diabo fica para o juízo final. Quando ele separar o bode das ovelhas, nós estaremos lá, benditos do meu Pai, vinde a mim. Possuir por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Aos outros, os bodes, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E ao diabo será esmagado na frente de todo mundo. Então, quando eu estou falando dos inimigos, estou falando desses inimigos aí, que não tem como fugir, que somente Jesus consegue fugir. Mas os nossos três inimigos são o pecado, que é a nossa carne, o diabo e o mundo. Esses são nossos inimigos internos, interiores. Mas a morte, o diabo, esses aí, somente Jesus pode vencer. Eu venço as tentações, mas o diabo será morto, exterminado, destruído por Jesus Cristo, pelo fôlego que sairá da sua boca no juízo final. E breve nós vamos terminar de estudar isso aqui. Tá certo? Tá claro aí? Tá dando para entender? Glória a Deus. Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. A profecia é isso. É a culminação da salvação da humanidade e a destruição dos ímpios e do diabo no juízo final. Tá? E o que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja, a profecia está fechada, é uma coisa que tem começo, meio e fim. Começou assim, vai acontecer assim e termina assim. Isso é uma profecia. O resto é conversa fiada, tá? Então esta profecia vai se cumprir. E no meio desta profecia existem dicas espirituais para que ela se cumpra a nosso favor. Por isso que não adianta só ler. Versículo 3. Bem-aventurado é o que lê, já é feliz porque lê. E bem-aventurado também os que ouvem. Mas a obrigação vem aqui. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja que as vírgulas dão continuação. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da profecia e as guardam. As coisas que nela estão escritas. Então não é separado, eu só li, já sou bem-aventurado por ler. Ou, não, eu já ouvi, sou bem-aventurado por ouvir. Tem que guardar. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque o tempo está próximo. Pois bem, João, aí começa a carta, né? João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui ele já vai dando a introdução, né? É a epígrafe, né? A epígrafe da carta, a dedicatória. Para quem são? Quem é você? Olha, eu sou João e eu estou escrevendo às 7 igrejas que estão na Ásia. Vejo a craseado aqui, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é. Meu irmão, só aqui já seriam dias de ensinamento. Essa palavra, ele é. Mas eu vou te explicar de forma bem resumida. Respire fundo e segure essa. Ele é. Jesus é. Jesus, por que ele é? Porque ele disse, eu sou. Aquilo que Deus disse a Moisés no deserto. O eu sou me enviou a voz. E quando perguntar quem eu sou o que sou. Não é eu sou o que sou para o homem. Quando precisar de pão, ele é o pão. Quando precisar de água, ele é água. E quando não precisar, ele não é. Quando tiver fome, eu sou o pão. Quando tiver sede, sim. E se o homem não tiver fome nem sede e não o quiser, ele vai deixar de ser? Não, porque ele não é por causa do homem. Deus não é um boneco que foi criado
para manter o homem vivo. Deus é um ser pessoal que ama a comunhão com o homem. Então, ele é. O que ele é? Essa palavra é aqui é por essência. Ele não muda. Ele é imutável. Então, no caso, ele é. Isso quer dizer que o tempo não interfere nele. O espaço não interfere nele. As ações de nenhum ser, nem homem, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, interfere na sua essência. Ele continua sendo quem ele é de eternidade em eternidade. O tempo mais longe que se pode ir é a eternidade. Aí o salmista usa o hipérbole e ainda diz: e quando terminar uma eternidade, começa outra eternidade, e de eternidade em eternidade, tu és Deus. Oh glória, que maravilha! Imagine, irmão, um ser que consegue terminar uma eternidade. O que é isso? Eu não sei o quanto dura uma eternidade. O que é uma eternidade? Não é nem tempo. É um estado. Tá entendendo? Não é nem o tempo, é um estado. E ele é a própria eternidade. Ele não tem a vida. Ele é a própria vida. Ele não tem a justiça. Ele é a própria justiça. O que ele não é a morte, e ele não é o diabo, ele não é o mundo, ele não é a carne. Mas ele é tudo aquilo que não pode ser destruído, nem por consequência, nem causa humana, nem tampouco pode ser interferido pelo sentimento humano. Então, ele não pode sofrer interferência humana, nem de outro ser. Ponto? Beleza, então ele é. E daqui a 1 milhão de anos, ele é. Continuará sendo. Hebreus 13:8. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. E que era? Porque ele era. E aí agora? Confundiu? Não, não confundiu. Porque Jesus veio num estado humano para ser alguma coisa. Então, ele é Deus, ele era Deus em forma humana e ele há de vir de novo na forma de Deus. Confundiu? Eu lhe explico. Ele é Deus, é imutável. Positivo? Na sua essência, ele tem 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Decide então o Pai, na forma de Pai, entregar o Filho ao mundo. Deixou de ser Deus? Não, ele é Deus, não pode deixar de ser. Mas ele vem para um estado humano, de homem, de filho, de criatura. E no estado humano ele era uma criatura como você e eu. Mas não deixou de ser Deus de forma nenhuma, porque ele é. Então por isso que nós dizemos que ele é 100%, ele veio 100% homem e 100% Deus. Então quando ele volta para o céu, Mateus 28 ele diz: vão por todo mundo, prega o evangelho, expulsa os demônios e cura e tal, porque é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque quando ele vence a carne, o diabo, o mundo e a morte, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, que ele é recebido no céu, vê Jesus, ressuscita, recebe outro corpo depois de ressurreto, transpassa a barreira da atmosfera física e espiritual do primeiro céu, do segundo céu, e é recebido à destra de Deus, se assenta e recebe de volta a sua categoria de Deus, que ele nunca perdeu em essência, mas deixou toda a sua glória para servir ao homem como cordeiro mudo ao matadouro. Então ele é Deus, ele veio à terra como homem, então ele era, e ele há de vir como Deus, porque ele já tomou a sua forma de novo. E ele disse aos discípulos: ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou a minha vida.
Que coisa maravilhosa, né? E dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono. E o que são esses 7 espíritos, irmão Noel? Sei que alguém vai perguntar, é lógico. Esses 7 espíritos aqui são as formas de atuação de Deus. Então, Deus se apresenta de inúmeras formas. E esta palavra 7, que é o próprio número de Deus, e essa palavra espíritos, que aqui aparece com letra maiúscula no versículo de número 4, você observa que essa palavra espíritos é pneuma. Pneuma, fôlego. Pneuma, espírito. Pneuma, interno. Pessoa da Trindade. Personalidade. Caráter de Deus em forma de ação e fôlego. Aquilo que dá vida. Aquilo que pode gerar. Aquele espírito que tem poder. Que trabalha. Que dá força. Que personaliza. Então, esses 7 espíritos são as 7 atuações ou 7 maneiras que o Espírito Santo tem de atuar na terra, no céu, no inferno, ou seja, lá onde for. E isso não quer dizer que seja limitado às 7. Por quê? Porque o 7 é o número da perfeição. Então é um número fechado. Isso quer dizer que esses 7 espíritos são disponíveis para Deus como atuações. Ou seja, digamos que ele quer atuar na área no ser humano. Como é que ele age? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e relembrando ao que Jesus diz em João capítulo 6, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e a seguir. Então, uma só maneira de atuar é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que diz que ele tem 7 espíritos. Isso quer dizer que ele pode atuar de 7 formas diferentes. Não são espíritos aqui, não são 7 pessoas, mas são 7 maneiras de atuação. E quais são essas, Manuel? Não sei. Não sei e duvido muito que alguém seja louco o suficiente para limitar o poder de Deus em 7. Então, quando usa-se os 7 espíritos, é um número completo de atuações. Isso quer dizer que ele pode agir de todas as formas que ele quiser. Entendeu, irmão? Então, glória a Deus, vamos para cima. E da parte de Jesus Cristo. Por que não é só Jesus? Por que não é só Senhor Jesus? Por que ele é o Cristo? Jesus, o que foi escolhido para salvar a humanidade. Quando você vê a palavra Cristo, Cristo não é sobrenome. Cristo é o que ele foi na terra. Lembre-se que ele ele veio como Deus, abdicou da glória para ser um homem e recebeu o nome de Jesus. Recebendo o nome de Jesus, quando ele se dispõe a sair para pregar, ele se revela e diz: sou Cristo. Então agora ele não volta mais para casa sendo Jesus. Ele volta para casa sendo Deus, Jesus e Cristo. Olha que coisa linda, irmão. Aquele que desceu da sua glória, como diz Filipenses 2, esvaziou-se de si mesmo, não quis ser igual a Deus, desceu, assumiu a forma de homem, na forma de homem foi achado como servo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também lhe deu o nome. Ele dá um nome que é sobre todo o nome. Jesus Cristo. Ó. Para que no nome de Jesus Cristo, veja, a palavra Jesus Cristo agora recebe uma conotação de obediência a todos que escutarem essa palavra. Que um dia, quando Cristo em glória vier com a sua igreja sobre o monte de Jerusalém, meu irmão, no dia do Armagedon, glória a Deus, no último ano da tribulação, no último dia dos 7 anos de tribulação, quando Jesus descer, todo olho o verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e dirão em uma só voz, os que estão no céu
que virão com ele, na terra os que estão passando pela tribulação, Jerusalém que está clamando pelo Cristo, o mundo que está perdido, e debaixo da terra o inferno se abre para todo mundo confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo, esse nome, por isso quando você for expulsar um demônio, qualquer coisa assim, você tem que chamar Jesus Cristo. Porque o Jesus que venceu, esse nome tem poder. Não é só Jesus. É Jesus Cristo, em sinal de respeito. Veja que quando Jesus desce em Gadara, que ele vai lá fazer aquela ação lá, quando ele coloca os pés em Gadara e descendo ele do barco, o demônio que estava no corpo daquele homem que habitava em Gadara, o gadareno, ele se aproxima de Jesus, dobra o joelho, adora e diz: nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que vieste fazer aqui, Jesus? Vieste nos atormentar antes da hora? Veja que o medo deles é que Jesus antecipasse o juízo para eles, porque eles sabem que estão vencidos, estão condenados. E quando Jesus chega na terra, eles reconhecem que Jesus é o Cristo, é o escolhido, é o Filho de Deus, porque os homens não conseguiam ver, mas Jesus é, e era, e há de vir, não deixou de ser. Então quando eu olhasse, se fosse eu que olhasse para ele, eu não conseguiria vê-lo como Deus, mas os espíritos imundos que um dia estiveram lá, quando olhavam para Jesus, não viam aquele pedaço de carne de Isaías 53 sem parecer nem formosura. Quando eles olhavam para o Cristo, eles olhavam para o Filho de Deus, eles olhavam para Jesus, eles viam a ação dos 7 espíritos, ele via Jesus assentado no trono, à destra do Deus vivo, eles viam o juízo final, eles olhavam, eles percebiam que eles estavam com os dias contados, ele via o julgamento, ele via o olhar de Jesus de condenação, eles viam a criação, eles viam a queda, eles viam a luta de Miguel contra o dragão, eles viam o dia que eles foram derrubados por terra, eles viam a prisão dele no inferno, eles olhavam para Jesus e sabia quem é Jesus, o que estava fazendo ali, só que eles não sabiam qual era o plano que Jesus tinha e quanto tempo tinha para o juízo final, porque isso ele disse aos discípulos: não adianta me perguntar, porque eu não sei, somente o Pai que está no céu é quem sabe. Por quê? Porque Jesus tem a sua categoria de Deus, ele é Deus, mas cada um, sendo Deus na sua pessoa, tem uma função. A função do Espírito é atuar dentro do ser humano agora. A função do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito é limpar, é purificar, é batizar com o Espírito Santo, é renovar, é transformar, é trazer os dons, e aí vai. A função de Deus é ser juiz, é ser aquele que determina os tempos, os dias, que muda as estações, que transforma. Daniel disse, ele muda tempos e estações. A função de Jesus é ser o Filho, aquele que obedecem às ordens do Pai, e eles estão em comum acordo com isso. Olha que coisa linda. Então Jesus disse, eu não sei. Por que não sei? Porque só o Pai sabe. E alguém diz assim, mas Noel, agora ele sendo do lado do Pai, ele não sabe? Bom, como é que eu vou saber? E se ele não quiser saber? E se isso for somente um atributo que está na pessoa do Pai? Porque é Deus quem muda os tempos e as estações. Então não é nada programado, é um robô que programou, apertou um botão lá e tal dia vai se acabar o mundo. Não é isso. Ele vai terminar o mundo quando ele quiser. Se ele não quiser vir agora nessa era, se ele quiser esperar mais 1 milhão de anos aí, é com ele, meu irmão, é problema dele. Nós já conhecemos a salvação. A nossa obrigação está pronto para ir para a glória. Se ontem, se hoje, se amanhã, se daqui a 1 milhão de anos, não quero saber quando é. Eu quero saber que no dia que papai me chamar, sendo eu vivo ou sendo eu morto, eu vou embora e estarei com ele em paz. Então descanse seu coração dessa ideia de achar que programou-se lá um negócio lá e o Pai já sabe o dia e a hora. Não, ele vai terminar quando quiser. Os 3 entrarão em acordo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo
E acabarão com tudo isso quando eles bem quiserem e entenderem, tá certo? Pode ser hoje, como podia ter sido ontem, ou 1000 anos atrás, ou 500 anos atrás, ou antes do Brasil existir, ou antes de você ser crente. Bom, e pode ser amanhã, ou como pode ser daqui a 1 milhão de anos, não interessa. Isso quer dizer que somente o Pai sabe. Glória a Deus por isso. Amém ou não amém? Cada um tem uma função, cada um faz uma coisa, e isso quer dizer que é o departamento do Pai terminar os dias. O departamento do Espírito é atuar no ser humano, o departamento do Filho é fazer a sua vontade. Hoje, a vontade de Deus é que, no nome de Jesus Cristo, todo o mundo se converta. Certo? Amém? Vamos correr para terminar essa aula, que já deu 1 hora, para não ficar muito grande. Mas eu sei que você está gostando. Eu sei que você já aprendeu muita coisa hoje, sim ou não? Glória a Deus, irmão. Que maravilha. Tá certo? Aquele que nos ama. Né? Agora vamos passar para o ponto, o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Veja, João testificou da palavra no versículo 2, mas a fiel testemunha é Jesus, porque Jesus passou por aquilo. Tá certo? Na cruz pregado, só tem uma pessoa que pode salvar a humanidade. Só Jesus. Os ladrões não, Jesus. Então ele é a testemunha solitária, ele está sozinho ali. Então ele pode testificar de tudo. Ele sim pode julgar, pode condenar, pode apontar. Ele. Os demais não, mas ele sim. Então ele é a fiel testemunha. Ele não pode errar, não pode mentir. Ele não pode pecar. Ele é fiel, já aconteceu, ele já fez. Agora a sentença vem da parte de Deus. Então, primogênito dos mortos. Aqui os testemunhos de Jeová dizem assim: olha, você está vendo que Cristo é uma criatura? Porque ele é o primogênito dos mortos, é o filho dos mortos. Essa palavra primogênito quer dizer o primeiro. Isso quer dizer o quê? Antes da fundação do mundo, antes de existir a morte, Jesus, na sua glória, já previa tudo o que poderia acontecer e foi entregue como cordeiro mudo. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus é morto, não foi, é morto, desde a fundação do mundo. Quando Jesus cria o mundo, quando Deus cria o mundo, através de Cristo, do próprio Filho, pelo Logos, que é traduzido por palavra, e no princípio ele era o Logos. Logos ali é a palavra em ação. Ele disse, haja e houve. Quando Jesus cria ali, ele já cria também o antídoto para o veneno da serpente. A morte entraria, então Cristo já se oferece. Mesmo antes de existir a queda, antes de existir qualquer coisa, Cristo criando o mundo já se oferece como cordeiro mudo. Por isso que ele é o primogênito dos mortos, o primeiro a descer à mansão dos mortos. O primeiro a sofrer pelo homem. E tem a ambiguidade também de que é o primeiro a ressuscitar por si. Tá? Todos os outros que ressuscitaram, ressuscitaram pela ação divina. Mas Jesus é primogênito dos mortos porque, além de ele se entregar antes que existisse a morte, ninguém nem sabia que existia, ele já estava entregue, já estava pronto para possivelmente morrer um dia. Ele é o primeiro e único a descer à mansão dos mortos porque quis e retornar dentre os mortos porque quis. E o príncipe dos reis da terra. Ó, que coisa maravilhosa, irmão. Vocês entenderam essa parte aqui? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Oh, que maravilha. Aleluia. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aprendeu? Aprendeu muito? Tem certeza que você aprendeu? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu vou deixar para a próxima aula este versículo 6 e 7, porque eu vou te explicar como é que João utiliza a forma de explicação da Bíblia. É chamado de parentético. Quando você está conversando sobre um assunto, vai falar de outro assunto, depois você volta para aquele assunto. Aqui João está resumindo a humanidade.
o fim do mundo em 2 versículos. Se você quer saber como vai ser o fim do mundo, como serão as catástrofes, na próxima aula você já vai aprender como será o julgamento das nações, por que ele vem como as nuvens, por que João não diz, e nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, como Paulo diz, mas ele diz, e eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Por que ele descortina logo aqui? Porque ele já joga logo essa parte. Na próxima aula você vai aprender, tá certo?